Então, Nath, os próximos dias vão continuar aí, os interrogatórios vão continuar, ao todo são 8 réus e os 8 réus vão falar no mesmo esquema que foi hoje, né? Começando sempre com as perguntas do ministro Alexandre de Moraes, que preside a sessão. Ele é o relator, né, desse caso. Esse grupo é o que a PGR chama de núcleo crucial, que seria ali onde estariam os mentores, os líderes, colocando o ex-presidente Jair Bolsonaro como um dos líderes aí dessa trama golpista, segundo a PGR. Hoje aqui foram ouvidos Mauro Cid, né, que foi o delator do esquema, ele que participou aí, fechou a delação premiada com a Polícia Federal e chegou a falar com a Polícia Federal, o Ministério Público e o Supremo Tribunal Federal. Hoje aqui ele falou de diversas questões, ele falou um pouquinho sobre a participação, né, nas reuniões, a questão da minuta golpista, que ele falou que Bolsonaro chegou a editar essa minuta golpista, chegou a tirar alguns nomes, né, de pessoas ali que havia previsão de serem presas, mas manteve ali o nome do ministro Alexandre de Moraes como a previsão de ser preso, e ele teve que falar isso cara a cara para o ministro Alexandre de Moraes, né? Ele estava ali numa mesinha que a estrutura na primeira turma foi montada como uma estrutura de tribunal de júri, né? Que ali os depoentes ficam de frente para quem os está interrogando. Então, o Mauro Cid teve que falar ali na frente do Bolsonaro, ou na frente do ministro Alexandre de Moraes, que olha, a gente estava falando de você. Como é que foi a parte que ele chegou e olhou para ele, aí todo mundo ainda riu aqui no plenário? Então, eles estavam perguntando sobre as reuniões informais que militares faziam e ele chegou a afirmar que falavam mal do Moraes na frente do próprio Moraes. Isso foi nesse momento que você estava lá dentro, né? Arrancou risada de todo mundo e ele afirmou que chegaram até a falar do ministro Moraes, enfim, se chamaram ele por nomes e outras coisas. Falou que nunca teve, assim, plano de, vamos tirar a vida do ministro, vamos matar, mas assim, que falavam mais ou menos como é na internet, falavam de memes e xingamentos mesmo do ministro, e teve que falar isso ali cara a cara, né? Nath, aqui os 8 réus, eles ficam sentados lado a lado, com um advogado interpondo, mentira, os 7 réus, porque o Braga Neto está preso e ele entra de videoconferência aqui para assistir. Todos os réus foram convocados, né, para participarem, eles foram intimados, então eles têm que participar de todo o interrogatório que começou hoje e vai até o dia 13 de junho. Isso se não terminar antes, né? E ainda durante a sessão, o próprio Mauro Cid pediu para não comparecer, né, nos próximos dias. Ele que falou durante 4 horas hoje, foi um interrogatório bem longo, pediu para não estar presente nas próximas sessões. Aí depois que ele terminou de falar aqui, né, ele falou na presença de todas as pessoas que ele relatou, né, esse esquema aqui das reuniões, as intenções, né, de GLO, enfim. No meio ali, enquanto ainda o ministro Alexandre de Moraes ainda estava interrogando aí o segundo réu que foi interrogado hoje, Alexandre Ramagem, a defesa de Mauro Cid entrou com esse pedido na ação penal 2668, que é a ação penal que é discutida aqui, só no núcleo 1, claro, esses são 5 núcleos, Nath, hoje só os réus do núcleo 1 estão sendo ouvidos, então já no meio ali ele entrou dentro dessa ação penal com pedido para que ele seja desobrigado de comparecer nesses interrogatórios. O ministro ainda não apreciou esse pedido, claro, acabou de terminar aqui, né, esse primeiro dia de interrogatórios, então está pendente aí essa análise se Mauro Cid terá que vir ou não. O ex-presidente Jair Bolsonaro havia feito pedido parecido anteriormente, acho que na sexta-feira. Hoje o ministro Alexandre de Moraes disse que não, que ele teria que comparecer, que não tinha motivo nenhum para ele não vir até aqui. Walter Braga Neto também pediu para que os interrogatórios não fossem televisionados, porque aqui é transmitido ao vivo.
o ministro Alexandre de Moraes também negou. Esse pedido agora de Mauro Cid, vamos esperar para ver qual vai ser a decisão do relator do caso. E também acompanhar para ver se Alexandre Ramagem pede o mesmo, né? Porque é isso, como Mauro Cid falou primeiro por ser o delator, mas depois todos os interrogatórios seguem... Nath, acho que a gente está sem retorno. Perfeito. Daqui a pouquinho, então, as meninas voltam, Camila Xavier e Manuela Alcântara. A gente está te ouvindo. Agora voltou, perfeito. Eu tô só comentando que o Mauro Cid falou primeiro porque ele é o delator, mas que depois todos os outros vão seguir em ordem alfabética. Aí veio o Alexandre Ramagem, amanhã vai vir o Almir Garnier e assim por diante, até chegar lá no Walter Braga Neto, nome com W, então ele vai ser o último. E... curiosamente, enfim, ele não estará lá porque ele está preso, então ele vai participar por videoconferência. Como já tem acompanhado por videoconferência, assim como as meninas falaram, todos precisam acompanhar tudo o que está acontecendo. Mas o Mauro Cid já pediu para não precisar mais ir até lá, né? Vamos ver como é que vai ser essa resposta. E o Alexandre Ramagem, por enquanto, a gente não teve informação dele pedindo também para não ir, porque tudo de Alexandre de Ramagem já foi. Agora a gente parte para o terceiro interrogatório desses 8 que a gente vai ter, porque são 8 réus. Eu queria trazer aqui também um outro ponto curioso que aconteceu no intervalo, né? Não no intervalo entre Mauro Cid e Ramagem, mas no intervalo do interrogatório do Mauro Cid. Teve ali um intervalo umas 5 horas da tarde, né, se eu não estou enganada, e aí o ex-presidente Jair Bolsonaro conversou com alguns jornalistas, né, e ele afirmou que não existia nenhuma preparação para uma possível condenação, porque na visão dele não havia motivo para ele ser condenado. Vou ler as aspas aqui dele. Abre aspas, eu não tenho preparação para nada, não tem por que me condenar. Estou com a consciência tranquila. Quando falaram o tempo todo, assinar o decreto, não é assinar decreto, pessoal. Assinar um decreto de estado de defesa ou de sítio, o primeiro passo é convocar os conselhos da República e de defesa, e isso não foi feito. Fecha aspas, uma fala ali do ex-presidente Jair Bolsonaro para os jornalistas. O ex-presidente Jair Bolsonaro é o 6º dessa lista e acompanhou a tudo. Hoje, em alguns momentos, até apareceu no enquadramento, né, principalmente na hora do interrogatório do Mauro Cid. Demorou ali 1 hora para ele aparecer, mas ele foi enquadrado ali no fundo do depoimento do Mauro Cid. Então tem essa curiosidade também, né? Além do Mauro Cid estar muito nervoso de estar de frente ao ministro Alexandre de Moraes, que depois ali mais para frente ele teve que falar alguns dos termos que eles usavam, né, nessas conversas de bar, colocar aqui entre aspas, porque o Mauro Cid usou essa expressão, de quando eles falavam ali sobre essas pessoas todas, que eles chamaram o ministro Alexandre de Moraes até de desgraçado, e ele teve que falar isso na frente do ministro Alexandre de Moraes, mas lembrando que atrás dele estavam todos os outros réus, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então não é uma situação tranquila, né? Em todos os momentos que a gente ouviu as falas do Mauro Cid, né, em outros momentos do depoimento, a gente já via ele sendo um cara nervoso, já passou mal em depoimento, mas hoje era pior ainda, né, porque estava sendo televisionado e tinha Alexandre de Moraes na frente e Jair Bolsonaro atrás. Nath, o ex-presidente Jair Bolsonaro, aqui dentro do plenário, ele conversou com jornalistas, né? Logo ali, o ministro Alexandre de Moraes deu 15 minutos de intervalo para beber uma água, tomar um café, ali por volta de 5 horas. Os interrogatórios começaram mais ou menos 14h15, então ele deu esse intervalo. E o ex-presidente conversou com a gente lá dentro. Ele falou um pouquinho sobre essa questão dele não se considerar culpado, que não tem por que ele ser preso. Ele foi indagado por uma jornalista, né, o que ele faria se encaminhasse a uma eventual prisão. E ele disse, não estou preocupado com isso, porque eu não tenho culpa em nada. Essas aspas do jeito que você leu ainda agora. Agora, durante todo o interrogatório, até antes de iniciar a transmissão, quando o ex-presidente chegou aqui, ele fez muita questão de demonstrar tranquilidade. Ele sorriu, ele conversou, ele cumprimentou todos os réus, cumprimentou Mauro Cid, inclusive, falou com ele quando ele teve essa conversa com a gente no intervalo. Ele falou que não tinha raiva do Mauro Cid, né? Ele foi questionado pelos jornalistas se ainda via Mauro Cid como um filho, e ele falou que não tinha rancor, que estava tudo bem, que ia
aguardar aí o curso processual, ele sorriu no plenário, ele deu tapinha nas costas dos colegas, falou com o general Heleno. Então, assim, a todo momento que estava aqui, dentro do plenário da primeira turma, ele estava sereno. O único momento que ele demonstrou um pouco mais de nervosismo, ele chegou a ficar um pouco vermelho, gesticulando mais com as mãos, foi quando o advogado dele, o doutor Celso Vilardi, estava fazendo os questionamentos para o Mauro Cid, né? Então, Bolsonaro estava sem óculos, ele estava aparecendo no telão, né? Ele estava sem óculos, colocou os óculos e daí começou a perguntar junto com o doutor Vilardi. O advogado ia fazendo os questionamentos e ele apontava ali num papel que estava em cima da mesa, mostrava o que era para ser dito. Quando o advogado pediu para colocar um áudio, né, do Mauro Cid, ele também pegou o microfone, abaixou para que o áudio ficasse mais nítido no plenário. Então, assim, ele esteve bem atuante, ele não demonstrou, assim, ele não falou alto, não demonstrou, nenhum deles, na verdade, demonstrou animosidade aqui hoje. Amanhã, Nath, continua, amanhã começa aqui às 9 horas da manhã, também no plenário da primeira turma, nos mesmos moldes. Quem vai falar amanhã, o primeiro a falar, é o almirante Almir Garnier. Existe uma expectativa, Nath, que ele fique em silêncio. Todos os réus podem ficar em silêncio porque eles não são obrigados a produzir provas contra eles, né? É uma previsão legal. Hoje, o Mauro Cid falou do Almir Garnier. Ele colocou ele como um dos mais radicais. Ele que foi o único dos comandantes das Forças Armadas que colocou as suas tropas à disposição do Bolsonaro no caso de uma intervenção, em todo esse momento da trama golpista, né? Dessas negociações, dessas articulações. Sim. Durante essas reuniões que são citadas aqui, era discutido uma possível GLO, que é a Garantia da Lei e da Ordem. Ela é aplicada em casos extremos, que o país precisa de fato de uma intervenção. E o general Freire Gomes e também Batista Júnior, que eram os comandantes das forças na época de Bolsonaro, falaram muito da atuação de Garnier, que ele ficava mais calado, né, enquanto eles eram combativos. Diziam que nos moldes que o ex-presidente queria fazer, essa garantia da lei e da ordem não poderia ser aplicada. Batista Júnior chegou a confirmar que Freire Gomes falou para o presidente: olha, se o senhor continuar nesse caminho, o senhor pode ser preso. Batista Júnior também se colocou contra, né, os moldes que o ex-presidente queria, mas ambos dizem que Almir Garnier ficava mais complacente ali, né, estaria ali à disposição do que o ex-presidente queria. Lembrando, Nath, que o presidente da República, ele é o chefe das Forças Armadas, então eles estavam ali, obviamente, numa posição que o ex-presidente os estava consultando, mas também estavam ali na condição de subordinados. Agora, Nath, de curiosidade, queria te contar um pouquinho, relembrar aqui o que aconteceu no final aqui da sessão. Hoje o dia foi extenuante, né? A gente ouviu aí 4 horas de depoimento do Cid, depois a gente ouviu o Ramagem falando. E aí agora no finalzinho, o advogado Matheus Milanês, que é advogado do general Heleno, ele pediu para o ministro Alexandre de Moraes: ministro, será que amanhã a gente não pode entrar um pouquinho mais tarde nesses interrogatórios? Porque eu tô com fome, né? Queria comer. E aí o ministro Alexandre de Moraes riu, e assim, foi um momento de interação, assim, mas negou educadamente, né? Falou: não, olha, se a gente termina esses interrogatórios amanhã, a gente pode aí, o senhor pode comemorar Dia dos Namorados, pode comemorar Dia de Santo Antônio, pode fazer o que o senhor quiser. Então, assim, houve essa intercessão aí por nós, né? A gente também gostaria de jantar, mas o ministro falou: não, olha, vai lá, janta, deixa o general Heleno em casa. E amanhã, 9 horas da manhã, os réus têm que chegar meia hora antes. A gente vai estar aqui 1 hora antes, eu e Camila, para poder passar aqui as informações para vocês.
E não tem nem 91, nem 92. Amanhã, 9 horas, Isso. começam novamente os interrogatórios. Exatamente. Eu vou liberar vocês, então, porque eu sei que vocês precisam aí fechar todos os materiais. Manu correndo para fechar tudo em texto, a Camila para fechar em vídeo, para que a nossa audiência tenha acesso a todas essas informações que as meninas trouxeram agora, resumidamente. Mas no portal, no metrópolis.com, vai estar tudo bem detalhado. E é isso, só está começando. Primeiro dia só. Foi até um pouco mais rápido, talvez, do que a expectativa. A gente imaginava que podia ficar ainda com o Mauro Cid até amanhã de manhã, mas a gente já teve até o segundo interrogatório concluído. Então amanhã a gente já começa com o terceiro. Meninas, muito obrigada, tá? Vou chamar aqui os outros